Nós estamos estudando um pouco os livros da Bíblia. Estamos começando pelo Gênesis, para que você, quando ler a Bíblia, você então possa entendê-la bem. Especialmente o Antigo Testamento tem coisas que não é muito fácil da gente entender. Estamos caminhando pelo Gênesis. Falamos então da aliança que Deus fez com Noé. Deus faz uma primeira aliança com o homem, depois que o homem pecou no paraíso, abandonou a Deus, o pecado inundou a face da terra. Vemos lá Caim que mata Abel, vemos lá a Torre de Babel, vemos Sodoma e Gomorra. O que é isso? É o pecado. Deus queria até acabar com a humanidade, mas ele encontrou Noé, um homem justo, uma família santa. Então ele faz uma aliança com Noé. É a primeira aliança que Deus faz com a humanidade depois que o homem se separou dele, né? E nessa aliança Deus colocou um sinal. O sinal foi exatamente o arco-íris. O arco-íris, ele toca o céu e ele toca a terra, não é verdade? Então Deus, aí no capítulo 9 do Gênesis, ele vai fazer uma aliança com Noé e ele promete para Noé que ele não vai mais destruir o mundo, porque ele encontrou uma família, pelo menos, que correspondia a ele na fé. Muito bem, depois nós vemos também aquela situação de Sodoma e de Gomorra, que é destruída por Deus. Nós já narramos isso no programa anterior. Vimos o episódio da Torre de Babel, né? Aquela confusão das línguas, porque o homem ficou assim orgulhoso, querendo chegar ao céu pelas próprias forças, pelo próprio poder. E o escritor sagrado, então, usou esse acontecimento para explicar como é que as línguas surgiram. Mais uma vez, nós não somos obrigados a interpretar ao pé da letra, historicamente, a Torre de Babel, mas aí há sinais religiosos importantes. O orgulho do homem, a soberba do homem, que queria ser como Deus, queria chegar ao céu, construir o céu como Deus, né? E depois, então, Deus faz aliança com Abraão, Isaac, Jacó, e a gente vai ver aí os capítulos de 1 até 11 do Gênesis, então formam como que essa pré-história bíblica, porque se refere aos acontecimentos anteriores à história bíblica, que praticamente então começa com o patriarca Abraão, a partir de 1850 anos antes de Cristo. A partir do capítulo 11, a gente vê então a história de Abraão. O gênero literário, a maneira de escrever desse livro do Gênesis é o da história religiosa da humanidade antiga. O autor sagrado, ele não quis ensinar verdades científicas, como eu já disse, mas ele apenas apresentou verdades religiosas através de uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica. A imagem do mundo para o autor sagrado naquele tempo era diferente da imagem do mundo que nós temos hoje. A terra para eles era entendida como se fosse uma mesa plana, quadrada, não hoje uma esfera como nós sabemos que a terra é. E esta mesa para eles estava apoiada sobre colunas. Abaixo havia as águas de onde brotavam as fontes e também a chamada região dos mortos, que eles chamavam de Sheol. A luz era entendida como se não dependesse do sol ou das estrelas, eles não sabiam que a luz vinha do sol. Portanto, é preciso a gente ter bem claro que o autor sagrado, ele não escreveu como um cientista, mas como alguém inspirado por Deus para nos revelar apenas verdades religiosas. Então, não se deve buscar no Gênesis resposta para perguntas como, por exemplo, assim, com quem se casou Caim? Onde fica o paraíso terrestre? Como surgiram as raças, as cores diferentes dos homens. Não, a Bíblia não explica essas coisas, porque essas coisas são mais da ciência. Como nós sabemos, há duas fontes que se juntaram para formar o Gênesis. Uma fonte é do século V a.C., a chamada fonte sacerdotal, uma fonte P, uma fonte de escritos. E outra fonte, que é do século X a.C., a chamada fonte javista, J. As duas se uniram e daí nós tivemos o Gênesis. Então a gente percebe que o Gênesis ele começou a ser escrito mais ou menos
10 séculos, ou seja, 1000 anos antes de Cristo, e ele se completou mais ou menos 5 anos antes de Cristo, com a fusão dessas duas fontes escritas, a fonte sacerdotal e a fonte javista. Então, esse relato bíblico, mais uma vez eu explico, ele não quer explicar cientificamente como é que o homem surgiu, mas apenas ele quer dizer que ele e a mulher foram ambos criados por Deus com igual dignidade. Ele usou a imagem do Deus oleiro, que era muito comum naquele tempo, que fez o homem de argila, porque o oleiro era uma figura assim muito comum naquele tempo. Naquele tempo não tinha vaso de madeira, não tinha vaso de metal, não tinha vaso de vidro, só tinha vaso feito de barro, e o barro era o oleiro. Então o escritor sagrado usou essa imagem do oleiro, que faz um homem de argila, porque o oleiro, como eu disse, era muito comum. Então isso era apenas uma metáfora, né? Ele quer dizer que assim como o barro está para o oleiro, assim o homem está para Deus. O oleiro faz do barro o que ele quer. Deus também faz do homem, faz o homem como ele quer. Né? Sobre a origem do homem, a igreja aceita que o homem pode ter tido origem lá atrás, em um primata. Quando eu falo primata, eu não estou falando desses macacos que nós conhecemos hoje e que não evoluem. Não, não é isso. É um primata, vamos dizer assim, um homem muito ainda embrutecido lá de trás. Mas quando o corpo desse primata, vamos dizer assim, estava suficientemente evoluído, organizado, então Deus infundiu nele uma alma espiritual, imortal, criada diretamente pelo próprio Deus. E isto então aconteceu tanto para o homem como para a mulher, certo? E aí mostra a dignidade dos dois. É isso que a Bíblia nos ensina. Sobre o universo, nós podemos entender que a matéria-prima inicial, de onde pode ter procedido a evolução, né? Os físicos falam hoje do grande Big Bang, a grande explosão. Ora, essa matéria inicial foi criada por Deus, que nela colocou as leis da evolução. Se houve evolução, foi Deus que colocou as leis na evolução, fazendo surgir os minerais, os vegetais, os animais irracionais, até surgiu o homem. O homem era a meta dessa evolução. Caberá à ciência explicar isto tudo com mais detalhes. O que importa é que Deus criou a alma imortal do homem. A alma não pode ter surgido simplesmente da matéria. Não pode. O mais sublime não pode sair daquele que é surgir daquele que é menos sublime. Quanto ao número de indivíduos, pessoas que houve na origem do mundo, a igreja aceita que se pesquise sobre duas hipóteses que não contrariam a Bíblia. Uma hipótese é o chamado poligenismo, que quer dizer o quê? A humanidade pode ter surgido de um só tronco com vários casais. Ou então, o chamado monogenismo, que a humanidade pode ter surgido de um só tronco e de um só casal. Então, essa pesquisa, vamos dizer assim, está aberta, né? O que não se coaduna com a fé e com a ciência é a hipótese que a humanidade surgiu de vários troncos, vários berços, em locais diferentes. Isso aí, a igreja diz que não se coaduna com a fé e nem mesmo com a ciência. Muito bem, a gente sabe que a palavra Adão, da onde veio o Adão, significa homem. Não é um nome assim próprio, como Pedro, Ricardo. Né? Quando o autor sagrado diz que Deus fez Adão, ele queria dizer que Deus fez o homem, o ser humano. Não necessariamente um só. Pode ser que Deus tenha feito um só. Adão não significa um indivíduo, mas a espécie humana. O nome Eva também não é um nome próprio como Maria, Teresa, não. Eva significa o quê? Mãe dos viventes, mãe dos vivos, está lá em Gênesis 3:20. Então, ainda hoje a ciência não esclareceu essa questão da origem do homem, mas a igreja diz que deixa por conta da ciência analisar e depois a igreja vai dar a sua palavra em cada caso. No entanto, seria falso a gente dizer que Adão e Eva não existiram, ou que são apenas uma fábula da igreja. Não, Adão e Eva são tão reais como a humanidade é real. Se não existisse Adão e Eva, se não existisse o primeiro homem, a primeira mulher, não existiria a humanidade, porque a humanidade vem deles. Então, não se pode dizer que Adão e Eva não existiram. Existiram. Como eles vieram a existir, aí a ciência, então, vai dizer. Entende? Então, com relação às várias raças, cores, né, também a ciência
poderá um dia explicar, mas não é necessário que se recorra à hipótese de que a humanidade surgiu ao mesmo tempo em vários lugares diferentes. Não, isto a igreja não aceita. Pode-se explicar a diferença de raças, de cores, etc., a partir de um só princípio, devido ao que? As variações de clima, alimentação, tipo de trabalho e também por causa do fenômeno chamado mutacionismo. O que é isso? São as mudanças bruscas em alguns indivíduos raros e que depois se transmitem para os seus descendentes de maneira estável. Então, com o avanço da genética, talvez algumas dessas coisas poderão ser esclarecidas com o tempo. Entende? Então, em tudo isso é importante a gente lembrar o seguinte: o Gênesis não é um livro de ciência nem de história, é um livro de verdades religiosas. Isso aí é importante compreender.